teu coração, como eu tenho certeza que falou ao coração dos jovens naquela ocasião. Na semana passada, domingo passado, mais especificamente, eu disse para vocês que uma das questões mais importantes da nossa vida é a relação que a gente tem com Jesus Cristo. Uma das questões mais importantes é nós sabermos, de fato, qual é a concepção que nós temos em nossa vida acerca de Jesus. O que você pensa sobre Jesus? Porque o conhecimento que você tem de Jesus, e eu frisei, mais ainda do que o conhecimento que você tem, mas muito mais o reconhecimento da parte de Jesus Cristo para com você, é o que pode mudar e transformar a tua vida. Sabe, o conhecimento e a concepção de Jesus Cristo é algo, eu diria, mundial. Se a gente olhar para as estatísticas, no ano de 2022, cerca de 2,2 bilhões de pessoas, 2 bilhões e 200 milhões de pessoas ao redor do mundo, professam a fé em Jesus Cristo. São participantes das ditas religiões cristãs. O cristianismo, no seu grande número, é reconhecido pelo catolicismo apostólico romano, o catolicismo ortodoxo e também todas as igrejas ditas e chamadas de protestantes, ou as igrejas evangélicas. Então, nós temos hoje 2,2 bilhões de pessoas ao redor do mundo que professam crer em Jesus Cristo. Só que nós temos também 1,8 bilhão de pessoas ao redor do mundo que professam a religião islâmica. O islamismo, que nasce, é claro, também da descendência de Abraão, mas não da descendência de Abraão via Isaac, mas da descendência de Abraão via Ismael, o islamismo crê na existência de Jesus. Jesus Cristo é reconhecido pelo islamismo como um profeta, não o maior dos profetas, porque o maior dos profetas para o islamismo é Maomé. Mas o islamismo reconhece a existência de Jesus e a sua vinda a esse mundo. Então, se nós somamos os 2,2 bilhões com mais 1,8 bilhão, a gente tem metade da população hoje do planeta Terra que crê em Jesus Cristo. Então, é um número considerável. É um número em que a gente pode dizer, olha, metade reconhece que Jesus Cristo de fato existiu. Embora a outra metade desse mundo até reconheça a existência de um personagem chamado Jesus, mas também duvide alguns deles da existência desse personagem. Ou acreditam que foi um personagem irrelevante. Mas eu estou falando de um movimento, 2 movimentos religiosos que creem na existência de Jesus. Então, a existência de Jesus, se você nega, você passa a fazer parte de um grupo que, eu diria, está indo contra a grande maioria da população terrestre, que crê na existência de Jesus. O que o islamismo fala sobre Jesus? Diz o seguinte: creem que Jesus era um dos profetas de Alá e que teria profetizado a vinda de Maomé, que seria de fato o último e o maior dos profetas. Entre aqueles que reconhecem Jesus, nós temos também o judaísmo. No entanto, a percepção do judaísmo sobre Jesus é a seguinte: o judaísmo não reconhece Jesus como filho de Deus, mas sim como um judeu bastante influente em seu período, um grande revolucionário. Mas nós temos outros movimentos religiosos que também tratam sobre Jesus e têm uma concepção sobre quem é Jesus. A Umbanda, ela crê na existência de Jesus, mas qual é a percepção da Umbanda sobre Jesus? O sincretismo religioso que se protagonizou no Brasil durante toda a sua história escravista e pós-abolicionista, acabou por gerar uma mistura das crenças africanas com o catolicismo. Cada orixá, ou uma entidade dentro da Umbanda,
foi representado em um santo católico. Durante a catequese dos jesuítas, onde passaram a impor aos africanos que aqui chegaram como escravos, a que tivessem que aderir ao catolicismo como a única religião que eles pudessem proferir, fez com que os escravos usassem de um artifício. Eles continuaram defendendo a fé nos seus orixás, mas transferiram esses orixás para santos católicos. Então, quando eles estavam olhando para um daqueles santos católicos e venerando aqueles santos católicos, na realidade eles estavam fazendo isso exteriormente, mas no coração eles estavam transferindo a adoração deles aos seus orixás. Um exemplo é que Jesus Cristo é reconhecido dentro da Umbanda como Oxalá. Então, uma das entidades é trazida e é reconhecida como Jesus. Então, imagina, eles olham para Jesus, veneram Jesus, mas no coração estão adorando Oxalá. Então, testemunhas de Jeová, por exemplo. Talvez você já foi aí interpelado por uma testemunha de Jeová, que normalmente apresentam, corrigindo, as suas literaturas em estandes, às vezes parados em postos de gasolina, em pontos de ônibus, perto de metrôs, em cruzamentos de avenidas, estão ali expondo suas literaturas. Em algumas das oportunidades até eles batem na porta da tua casa de 2 em 2 para querer te oferecer uma daquelas literaturas. As testemunhas de Jeová, elas creem em Jesus Cristo, mas a percepção da testemunha de Jeová sobre Jesus é que Jesus é um ser criado por Deus, inferior a Deus, não o próprio Deus. Então, a concepção de Jesus, ela é real, é existente em muitos movimentos religiosos. Ao redor do mundo, na manifestação de várias das religiões mais influentes e importantes. Mas a minha pergunta agora é para ti. Quem é Jesus para você? Qual o significado de Jesus para você? Porque Natal é o momento em que nós paramos para refletir sobre o nascimento de Jesus. Talvez pouco você tenha pensado no próprio Jesus nesses dias, mas nós não estaríamos celebrando o Natal se Jesus Cristo não tivesse vindo a esse mundo. Porque Natal é trazer à memória o nascimento de Jesus. E a minha pergunta, mais uma vez, para ti é: quem é Jesus para você? Quando nós olhamos para essa palavra, a palavra de Deus, a palavra de Deus nos apresenta Jesus como sendo o Messias prometido, o ungido, o Salvador, o Deus encarnado, o unigênito Filho de Deus, dotado do mesmo poder, da mesma essência, a segunda pessoa da Trindade divina. Jesus, na palavra que nós temos em nossas mãos, foi profetizado em vários livros do Antigo Testamento. Eu vou somente citar para você, mas talvez você goste de anotar. Existem profecias na palavra de Deus alusivas ao nascimento de Jesus. Jesus, por incrível que pareça, profetas anunciaram o advento do nascimento do Messias. Quando nós olhamos para Gênesis 3,15, que eu li a semana passada, a primeira profecia sobre a vinda de um que viria da semente da mulher, da descendência da mulher, e que viria com um propósito: esmagar a cabeça da serpente. Gênesis 3,15 aponta para a primeira profecia acerca da vinda de Jesus. E o cumprimento dessa profecia está em Lucas 2, 6 e 7. Quando nós olhamos para Miqueias 5:2, semana passada eu disse para vocês, o profeta Miqueias anuncia o local do nascimento de Jesus. A cidade onde Jesus nasceria está lá em Miqueias 5:2. E o cumprimento dessa profecia se dá em Mateus 2:1.
onde o evangelista Mateus aponta: sim, Jesus nasceu em Belém. Quando nós olhamos com relação à forma como o Messias nasceria, de quem ele nasceria, quando nós olhamos para Isaías 7,14, em Isaías 7,14 o profeta diria já naquela ocasião que o Messias viria de uma virgem. E o cumprimento que atesta que o profeta Isaías, no capítulo 7,14, falava a verdade, se dá em Mateus 1,18, quando o anjo, de fato, anuncia a Maria o nascimento, ou mais especificamente, a concepção virginal através do Espírito Santo. Então, somente com relação ao nascimento de Jesus, eu estou passando para vocês 3 profecias. Com relação ao ministério de Jesus, o que os profetas anunciavam? Quando nós olhamos em Isaías 9, versículos 1 e 2, lá o profeta Isaías dizia já que a Galileia das nações veria o resplendor da luz de Deus. Aquele povo que andava em trevas veria o resplandecer da luz de Deus. E, de fato, o cumprimento de que a Galileia seria o local onde Jesus iniciaria o seu ministério e onde a luz resplandeceria, está em Mateus 4, 12 a 16. A Galileia das nações. Nós temos uma outra profecia sobre o ministério de Jesus. Quando no livro de Salmos, no capítulo 110, no versículo 4, o salmista diz que Jesus, o Messias, o Filho de Deus, seria sacerdote. O cumprimento do sacerdócio de Jesus, profetizado lá no Salmo 110, se dá no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, no capítulo 6, no versículo 20, onde o autor nos apresenta Jesus como sendo o nosso sumo sacerdote, aquele único que poderia verdadeiramente, sem pecado, interceder por nós diante de Deus. Quando olhamos ainda com relação ao ministério de Jesus, o profeta Isaías, que é um dos que mais profetizaram sobre Jesus, no capítulo 53, no versículo 2, que é um dos capítulos mais belos que retratam o sofrimento e o martírio de Jesus, lá em Isaías 53, 2, Isaías diz que Jesus seria moído por nossas iniquidades, que ele seria traspassado, que ele seria castigado. E o cumprimento dessa profecia se dá em João 1,11. Ele seria desprezado pelos judeus e João diz, de fato, ele veio para o que era seu. E os seus não o receberam. O desprezo relatado em Isaías 53 é cumprido em João 1,11. A entrada triunfal de Jesus. Não é incrível que há centenas de anos antes de um acontecimento, Zacarias já dissesse que o Messias viria sentado sobre um jumentinho? Zacarias 9, 9 e Isaías 62, 11 falam dessa entrada triunfal. Zacarias dá o detalhe do jumentinho, Isaías dá o detalhe da glória, do resplendor e da festividade na entrada do Messias em Jerusalém. Gente, quando olhamos para João 12, versículos 13 e 14, nós vemos exatamente o cumprimento da profecia de Zacarias e de Isaías. Não é tremendo? Olharmos que a palavra de Deus no Antigo Testamento nos aponta para o Messias com riqueza de detalhes e que tudo isso se cumpre na vida de Jesus. Se você acha pouco, eu vou terminar te passando mais alguns fatos. E esses fatos são relativos à morte de Jesus. Com riqueza de detalhes, o Salmo 41, 9 nos apontam que Jesus seria traído. E traído por um dos seus amigos. O cumprimento se dá em Marcos 14, 10. Quando um daqueles que andavam juntamente com ele, um dos 12, o traíram. Mas você acha pouco?
Quando lemos em Zacarias 11:12, Zacarias aponta que o preço da traição seriam 30 moedas. Zacarias já apontava a traição, o preço seriam 30 moedas. E quando olhamos para Mateus 26:15, o cumprimento das 30 moedas lá está. Quando Judas lança aquelas 30 moedas arrependido, com remorso, dizendo àqueles sacerdotes e ao sumo sacerdote que ele se arrependia de ter entregue o Messias, e quando disseram para ele, fica você com as tuas moedas, o preço foi dado e você aceitou, o problema é teu, lide você agora com o teu remorso. Ah, mas a Bíblia nos diz em Isaías 53:6 que ele seria golpeado, que ele seria ferido, que ele seria traspassado. O cumprimento se dá em João 19:1-3, quando nós vemos Jesus na cruz do Calvário, sofrendo todo aquele martírio, quando cravos enormes traspassam suas mãos e seus pés. A própria crucificação. Quando nós lemos na Bíblia que maldito é todo aquele que é pendurado no madeiro. Isaías, ainda na sua rica exposição, no capítulo 53, no versículo 12, já dizia que ele seria crucificado e levantado no madeiro. O cumprimento está em Mateus 27:38. O salmista Davi dizia que as suas mãos e os seus pés seriam feridas, quando escreveu o Salmo 22, versículo 16. Mãos e pés traspassados. João nos aponta esse cumprimento no capítulo 20, no versículo 27. E por último, Davi ainda, inspirado por Deus, no próprio Salmo 22, no versículo 18, diz que o Messias teria as suas vestes rasgadas e que tirariam-se sortes sobre as suas vestes. Esse cumprimento profético está em João, no capítulo 19, no versículo 24. Muitas profecias e muitos cumprimentos. Por que você está falando isso, pastor? Eu estou te dizendo que o teu conhecimento de Jesus, a percepção que você tem acerca de Jesus, pode mudar a tua vida, pode transformar a tua história, pode marcar a tua vida em um novo período. Como eu disse domingo passado, não somente a vinda de Jesus vem para dividir a história do homem em antes e depois de Cristo, mas o teu reconhecimento de Jesus como Messias, como Salvador, como o único Salvador, é o que pode mudar a tua vida em antes e depois de Cristo também. Dizer simplesmente que acredita em Jesus como sendo o Filho de Deus é pouco. O que Jesus quer de você é que o receba e creia e o aceite como sendo o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem. Amém ou não? Eu com Jesus Cristo não preciso de mais ninguém, de mais nenhum ritualismo, de mais nenhum cumprimento de ordens. Eu não posso jamais colocar e dividir a glória de Jesus com nada mais. Jesus é o único. Em Atos 4, 11, 12, Pedro diz, ele é a pedra que foi rejeitada por muitos, mas a qual Deus o levantou e o colocou como principal pedra de esquina, porque em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, e o seu nome é Jesus. Quem pode dizer amém? É Jesus mesmo quem diz, não se turbe os vossos corações, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu vou-lhe teria dito. Vou preparar-vos lugar, e quando eu for, eu virei outra vez, para que onde eu estiver, estejais vós também. Um dos discípulos de Jesus interpela e diz, Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai, e como podemos saber qual o caminho? Disse-lhes Jesus, João 14,6,
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Crês tu nisto? Jesus é suficiente para você? Amém ou não? Natal é isso. É o cumprimento do advento do Messias, profetizado, e cuja profecia se cumpre em Belém. Quando as multidões começaram a identificar em Jesus a sua messianidade, ou seja, quando as multidões começaram a olhar para Jesus e detectar em Jesus o cumprimento das profecias que eu acabei de te ler, as multidões desejaram muito estarem perto de Jesus. E eles não mediam esforços para estarem perto de Jesus. Sabe por quê? Porque quando algo tem valor para nós, nós não medimos esforços para lá estarmos. Eu disse várias vezes para vocês, como eu era fã de Ayrton Senna. E quando Ayrton Senna faleceu, minha esposa Cida, que está aqui, vai se lembrar muito bem de quando nós juntamos um grupo de jovens lá da igreja e fomos lá para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, lá no Ibirapuera, onde o corpo do Senna chegou em um caixão lacrado e onde foi colocado o caixão com uma bandeira do Brasil, e até hoje a cena me é clara, a bandeira do Brasil e aquele célebre e conhecido capacete do Senna, verde e amarelo, em cima do caixão. Nós permanecemos ali uma madrugada inteira, em uma fila que era quilométrica, para nós passarmos na frente do caixão e olharmos para o caixão. Aí eu pergunto para você, por que a gente gastou tanto tempo para olhar para aquele caixão? Porque o Senna era importante para a gente, nós éramos fãs. Eu assisti as corridas do Senna, eu já contei para vocês na época do videocassete. As corridas eram 9 horas da manhã, normalmente, quando era o circuito europeu. E 9 horas da manhã era exatamente o momento em que eu ia dar aula na escola bíblica dominical na igreja. Como é que eu faço? Eu tenho que dar aula e eu tenho que ver o Senna, já sei, bendito videocassete. Eu programava o videocassete. Vocês sabem o que é videocassete? Amém, né? Os mais antigos sabem, né? Isso. Eu programava aquele videocassete para gravar das 9 ao meio-dia. Porque depois do culto de EBD na igreja, que é das 9 às 11, aula das 9 às 10, culto das 10 às 11, nós tínhamos o ensaio do nosso conjunto das 11 ao meio-dia. Então eu chegava em casa, sabe o que eu ia fazer? Rebobinar a fita e assistir a corrida do Senna como se fosse ao vivo. Eu não queria saber o resultado. Ninguém podia me dizer, porque eu queria assistir como se estivesse assistindo ao vivo. Isso aconteceu, inclusive, na corrida em que ele morreu. Senna era importante para muitas pessoas. Alguém aqui gostava e acompanhava as corridas do Ayrton Senna? Tem aqui fãs? Olha lá, a irmã de Janira está ali dizendo, ó. Tá vendo? Eu não sei se ela gravava também no videocassete. Mas Senna era importante, gente. Teve um tempo em que a gente gastava horas e horas para cruzar a famosa Ponte da Amizade em Ciudad del Este. Alguém é dessa época? Para fazer compra no Paraguai? Alguém se lembra disso? Você falava, olha, para economizar um dinheirinho e até fazer um dinheirinho a mais, a gente cruzava aquela Ponte da Amizade que saía ali do Paraná para ir na Cidade del Este, lá no Paraguai, para fazer umas comprinhas e trazer aqui e sair vendendo para as pessoas para fazer um dinheirinho. Isso era importante para nós, perdíamos um tempo, irmãos. Era viajando uma noite inteira, saíamos daqui nas 10 horas de uma sexta-feira para chegar lá no sábado de manhãzinha, fazer compras e depois retornar para São Paulo. Coisa doída, mas isso era importante. Nunca me esqueço. Primeiro jogo da seleção brasileira que eu fui assistir. Brasil e Bolívia nas eliminatórias da Copa de 82.
120 mil pessoas no Morumbi. 120 mil pessoas. Eu estava espragatado ali, ó. Não conseguia me movimentar para lado direito nem esquerdo. E chegando gente. E eu debaixo do túnel ali, e o povo chegando e empurrando, empurrando. E vinha gente rolando por cima da gente. Caía um para um lado, caía outro para o outro lado. Eu sei que veio um tranco nas minhas costas. Quando eu saí, eu estava sentado, encaixadinho. Quando veio o tranco nas costas, eu levantei e não dava mais para sentar depois. E só que nesse levantar eu só ouvi... A calça rasgou de alto a baixo. Eu tirei a blusa, amarrei na cintura e falei, daqui ninguém me tira. Eu vou ver esse jogo do Brasil. Brasil e Bolívia, 120 mil pessoas. Que sacrifício, irmãos. Sabe por que eu estou falando desses sacrifícios para vocês? Porque isso era importante. Eu colocava isso como coisas importantes e como alvos, como coisas que eu pagava e fazia de tudo para ver. Você sabe, na última Copa agora do Catar, quanto os brasileiros pagaram para ir para lá assistir essa Copa? Sabe quanto era o pacote mais baratinho? 62 mil reais. Para você chegar lá e poder ver os jogos da Copa. 62 mil pilas. Dá para comprar o quê, hein? Um belo de um carro, não dá? Dá para dar uma entrada aqui no apartamento em Bugaçu? Não dá? Oh. Agora, se você quisesse o melhor pacote, sabe quanto que alguns brasileiros pagaram? 320 mil reais. E por que os caras pagaram isso? Porque isso era importante para eles. Eu estou falando isso para chamar a tua atenção agora. Quanto você daria para estar perto de Jesus? Quanto você estaria disposto a dar? Ó, Jesus vai estar ali na IBEG. Imagina? Próximo domingo, Jesus vai estar na IBEG. Quanto que você pagaria? Será que você dormiria aí na fila? Se a fila estivesse chegando e dobrando, já chegando lá na Jaceguava, você ficaria para ver Jesus na IBEG? Quantos pagariam e dariam tudo para ver ele aqui? Não senti firmeza. Ah, tudo isso para ver Jesus? Não. Mas eu não medi esforço para ver o Senna. Rasguei minha calça para assistir o jogo do Brasil. Tudo isso. Não media esforços. Passava 2 noites sem dormir para ir fazer compras no Paraguai. E alguns pagaram o que tinham e o que não tinham para ver o Brasil na Copa. Mas sabe de uma coisa? Eu tenho uma coisa para te falar. Você sabia que Jesus está aqui? Você crê nisso ou não? Você crê nisso ou não? O que a Bíblia diz? Que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, quem é que está ali no meio deles? Jesus está aqui. Quantos podem dizer amém? E não somente aqui, Ele está na tua vida, meu amado. E por que a gente não dá o mesmo valor a Jesus do que a gente dá para as coisas seculares? Sabe por quê? Nós muitas vezes decaímos em nossa fé porque desprezamos as oportunidades de estarmos juntos em comunhão. Tem muitos que não vieram aqui hoje. Alguns porque não podem, como é o caso do irmão Noel, que está lá em Manaus. Como é que ele podia estar aqui com a gente? Mas talvez tenha alguém aqui assistindo hoje e que poderia estar aqui. Tem algum que vai assistir, quem sabe, essa live, essa mensagem, daqui a 1 semana, daqui a 2 semanas, mas que poderia estar aqui. E por que não está? Por que não está? Simplesmente porque até hoje não caiu a ficha de que Jesus está aqui todos os domingos, amém ou não? Todos os domingos. Abra sua Bíblia. E agora você vai acompanhar a leitura comigo em João 20, 24 a 31. E nós vamos ver o exemplo de Tomé. João 20, de 24 a 31.
E que o exemplo de Tomé te faça refletir sobre as razões pelas quais muitas vezes nos vemos duvidando de Jesus, ou não dando a Jesus, o valor que lhe é devido. Está com a Bíblia aberta em João 20? A partir do versículo 24 diz o seguinte: Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo. Espera aí. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, você pode ler comigo essa frase? Não estava com eles quando veio Jesus. Grifa isso. A gente tem um dos discípulos que não estava reunido, não estava em comunhão, não estava naquele momento com os outros discípulos quando quem apareceu? Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Olha a empolgação dos irmãos, olha a empolgação dos outros discípulos. Tomé, nós vimos o Senhor. Tomé, que incrível, cara, você não sabe o que você perdeu no culto de domingo passado. Tomé, Jesus estava aqui, Tomé, nós vimos ele. Mas ele disse-lhes: olha o Tomé, se eu não vi o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o quê? O crerei. Está vendo? Irmãos, esse aqui é o retrato. Esse é o retrato claro, sabe de quem? Do crente que se afasta da comunhão. Esse é o retrato claro. Os irmãos às vezes estão lá no zapzinho, que bênção, hein? Os irmãos às vezes estão lá numa reunião de segunda-feira, quando a gente entra lá, que o nosso irmão Douglas chama lá os homens, e aí está lá o comentário: rapaz, mas você viu ontem na igreja, que bênção. A palavra como veio, os hinos. E tem irmão que às vezes fica boiando e falando: o que teve? O que teve? Tem gente que não está aqui hoje e que poderia estar, mas que não deu o devido valor de aqui estar, e fica igual Tomé. Jesus estava lá o quê? O que é isso, meu? O fulano empolgado. Esse pessoal está doido, não vi nada de diferente. O que teve? A mesmice de sempre. Grupo de louvor lá. Aquele grupo de louvor. Aquele professor lá em EBD, dá licença, estou cansado. O crente, quando se afasta da comunhão, é o autêntico Tomé. É como Tomé. O sinal dos cravos para ele era mais importante. Eu quero ver, eu quero tocar. Tomé duvidou porque não estava com os discípulos quando Cristo apareceu. Minha primeira palavra para ti hoje. Você está aqui hoje. Quantos estão, não somente espiritualmente, mas fisicamente aqui? Quantos estão aqui? Amém ou não? Você está? Está acordado? Tá? Amém? Se você está aqui hoje, eu quero te deixar um recado. Não deixe de congregar, meu irmão. Não deixa de congregar. Quando a gente se afasta da comunhão, quando a gente despreza a comunhão, sabe o que começa a imperar no nosso coração? A dúvida. A dúvida começa a nascer quando a gente se afasta da comunhão. Porque Tomé não estava presente, ele deixou de experimentar algo extraordinário. Você imagina, você que hoje está vendo semanas depois, dias depois, ou você que está assistindo ao vivo aqui, mas que não está presente, e não tem como você aí vendo pela TV, medir, mensurar, não é a mesma coisa de quando aqui estamos presentes. Quem estava semana passada? Quem se alegrou em ver aquele grupo de crianças aqui, hein? Fala a verdade. Que lindo, não? Quem não estava, perdeu. Sabe o sacudir das águas lá? É aquele paralítico que estava ali há 38 anos, esperando ver a água ser sacudida, mas ninguém lançava ele. É aqui, olha, todos os domingos a água é sacudida aqui.
E tem gente que não está presente. E quando se afasta da comunhão, passa a ser Tomé. É por isso que o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 10, 25, diz: não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora, que o dia está próximo. Não deixemos, amados irmãos, de congregar. Não nos afastemos da comunhão. É por isso que o salmista, no Salmo 122, 1, diz: alegrei-me. E alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Quantos podem dizer amém? Quantos estão alegres aqui hoje? Louvado e bendito seja o Senhor. Porque Tomé não estava presente. Enquanto os outros estavam felizes, enquanto os outros estavam cheios, enquanto os outros estavam vibrantes, Tomé simplesmente disse: não acredito. Não acredito. Se a dúvida está vindo no teu coração, se a tristeza está permeando a sua vida, é um grande sinal de que você não tem se alegrado em estar em comunhão. E quando perdemos as oportunidades de estarmos juntos, perdemos as bênçãos de Deus. Eu não estou falando do lugar sacrossanto, eu não estou falando do templo, eu não estou falando nada disso. Eu estou falando da comunhão. E a comunhão é real e verdadeira, a igreja é real e verdadeira quando está reunida, independentemente de onde está reunida. Quantos participaram daquela comunhão abençoadora na semana passada, lá na casa do nosso irmão Daniel? Quantos estavam lá? Diga amém. Foi bom ou não foi? Tem como a gente explicar para quem não estava? Quem não estava simplesmente perdeu. São Tomés. Enquanto a gente está na comunhão e a gente vai se empolgando, enquanto na comunhão a gente vai se retroalimentando, enquanto na comunhão a gente vai crescendo, quem está fora da comunhão vai definhando. E passa a ser Tomé duvidoso. Quando deixamos de congregar, meus amados, perdemos a oportunidade de termos um encontro com Jesus. E Jesus está aqui hoje. Jesus está aqui hoje. Não deixe de congregar. 2. Jesus voltou. Jesus é tão bondoso que Jesus voltou. Olha o versículo 26. 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro. Opa, mas olha a diferença. Quem é que estava com eles agora? Tomé. Opa, 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles, Tomé. Ô Tomézão, chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Ah, Tomé agora estava, meus amados irmãos, com os discípulos, quando Cristo apareceu pela segunda vez. Hoje talvez você não veio numa oportunidade passada, mas hoje você veio. E se você veio hoje, eu quero te dizer, não insista no seu desprezo, no seu isolamento. Não insista, não perca as oportunidades, porque Tomé estava presente. Ele não somente teve a experiência tremenda de ver Jesus, mas também de senti-lo, de reconhecê-lo como seu Deus e como seu Senhor. Olha o versículo 27 e 28. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe, o quê? Senhor meu e Deus meu. A gente começa o texto com a incredulidade de Tomé. E o que é que causa incredulidade? Afastar-se da comunhão. O texto começa com a incredulidade de um que havia caminhado com Jesus durante os 3 anos do seu ministério, mas que agora incrédulo estava. Por quê? Porque não estava em comunhão.
Se você tem passado a duvidar do que Deus tem feito aqui no seio dessa igreja, é porque você está se afastando da comunhão. Deus tem feito coisas grandes no seio dessa igreja. Deus tem feito coisas grandes. Quando eu estive lá na formatura da Isabelle, naquele sábado de manhã, e não pude estar presente aqui na comunhão daquele culto abençoado de encerramento dos vagalumes. Quem estava aqui no culto de encerramento daquele sábado de manhã? Foi bênção ou não foi? Os relatos, os testemunhos, e eu fiquei sabendo de avós que aqui disseram, olha, o que vocês fizeram na vida dos meus filhos não tem dinheiro que pague. Deus está fazendo maravilhas no seio dessa igreja. E se você não está vendo, é porque você está se afastando da comunhão. E se afastando da comunhão, você passa a ser incrédulo. E sendo incrédulo, você passa a refletir o mesmo comportamento de Tomé. Não acredito. Aqui na IBEG. Sabe por quê? Porque tem gente que acha que a manifestação do Espírito Santo de Deus tem que acontecer com rodopio. Tem que acontecer com queda. Tem que acontecer com sapatinho de fogo. Aquele pastor, se ele soprasse e eu caísse, eu acreditava. É gente que está aí atrás disso, porque não manifesta. Isso é manifestação do Espírito Santo. Anota o que eu sempre te disse. Você não vai adaptar a palavra de Deus às tuas experiências. A gente não molda a palavra de Deus às nossas experiências, mas declare isso. Eu vou moldar as minhas experiências à palavra de Deus. Amém ou não? As minhas experiências cabem na palavra de Deus? Porque se couberem aqui, são válidas. Se eu quiser inventar moda nova, para querer inventar algo que não está nessa palavra, você está no caminho errado, meu amado. Mas mais uma vez eu quero te repetir, eu quero só ouvir pelo amém. Jesus está presente aqui, amém ou não? Jesus tem feito maravilhas aqui, amém ou não? Você crê nisso? Ou você está sendo Tomé? Mas depois da incredulidade de Tomé, a gente se depara com a convicção de Tomé. Porque o afastado Tomé, o que estava fugindo da comunhão, ele resolve agora voltar para a comunhão. E quando volta para a comunhão, ele tem o seu encontro com Jesus. É com Jesus. E não é com nenhuma outra experiência, a não ser a convicção de ver Jesus e saber, Jesus de fato está aqui. E quando a gente se conscientiza de que Jesus está aqui, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos, Ele está ali, isso traz convicção para o nosso coração. Quantos creem que Jesus está aqui? Ele está aqui. Que o Senhor restaure em você a convicção da presença dEle, da manifestação dEle, que você valorize Ele, que você se goze por essa comunhão, se alegre por essa igreja e não esteja por aí procurando alguma coisa a mais, alguma pitadinha a mais, que quando você se afasta da comunhão, o que te vem é incredulidade. Por último, sabia que nós podemos ser maiores que Tomé? Sabia? Que Tomé, ok, deu a volta por cima. Tomé, que dantes estava incrédulo, agora olha e reconhece, Senhor meu e Deus meu. Ele olha para o Messias, para Jesus, e não somente o vê como um homem, não somente o vê como uma entidade, não somente o vê como um profeta, porque como um profeta os muçulmanos o veem, como um ser criado, as testemunhas de Jeová o veem. Como Oxalá, os ubandistas o veem. Mas Tomé agora olha para Jesus e declara quem de fato ele vê Jesus. Senhor meu e Deus meu. Eis que o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a do unigênito Filho de Deus, cheio de graça e de verdade. Cristo nasceu. O Messias.
o Deus encarnado, porque o Verbo se fez carne. Senhor meu e Deus meu. Quantos creem que Jesus é o perfeito Filho de Deus, imaculado, sem pecado? Diga amém. É esse o Jesus que está conosco. E nós podemos ser maiores que Tomé. Sabe por que podemos ser maiores? Olha o que o versículo 29 diz. O versículo 29, Jesus confronta Tomé dizendo: disse-lhe Jesus, porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Amém ou não? Nós podemos ser bem-aventurados, nós podemos ser maiores do que Tomé. Você pode ser alguém hoje bem-aventurado, se de fato hoje, mesmo sem ver Jesus com os olhos humanos, enxergar Jesus pelos olhos da fé. Maiores do que Tomé seremos, porque bem-aventurados os que não viram e creram. Cada pessoa que se relacionou com Jesus nessa vida, fisicamente, pessoalmente falando, manifestou a sua particularidade em matéria de fé. Nós falávamos aqui na quarta-feira, e na quarta-feira falamos de Jairo. Qual era a percepção de Jairo para com Jesus? Jairo vai correndo até Jesus e diz: Jesus, por favor, o senhor pode vir até a minha casa, porque a minha filha está moribunda e quase à morte. Mas vem à minha casa, Senhor, porque se o senhor tocar na minha filha, ela vai ser curada. Qual era a percepção de Jairo com relação a Jesus? Que Jesus deveria o quê? Tocar na sua filha. Mas qual era a percepção daquela mulher que há 12 anos sofria com um fluxo de sangue ininterrupto? Ela sai da sua casa decidida e diz: eu vou até Jesus, porque eu sei que se tão somente eu tocar na orla do seu vestido, eu serei curada. O Jairo falou: Jesus tem que tocar na minha filha. A mulher do fluxo de sangue diz: não, eu tenho que tocar. E não em Jesus, não preciso nem tocar em Jesus. Eu só preciso tocar na orla do seu vestido. Qual era a percepção do centurião? O seu servo estava lá à beira da morte. O centurião vai até Jesus e o que ele diz? O senhor não precisa nem ir na minha casa. O senhor não precisa nem tocar. E eu também não preciso nem tocar no senhor. Mas o senhor basta dizer o quê? Uma palavra. E eu sei que o meu servo sarará. Ficará curado. Eu sou também alguém que tenho soldados e que eu digo a esse soldado: faça isso ou aquilo, e eles fazem. E eu reconheço o seu poderio, que basta uma palavra sua de ordenança para que isso aconteça. Olha como é diversificada a relação de cada pessoa com Jesus. O cego no tanque de Siloé foi curado. Mas como é que Jesus curou aquele cego no tanque de Siloé? Não é isso? Fez o lodinho. Imagina, o cego não estava vendo, mas o cego ouvia. Você imagina? Opa, não estou vendo, mas... Aí Jesus faz o lodo e bota lodo. Eu acredito que bateu uma agonia no cego até, né? Vai agora ali e se lava. É para já, não é? Lavou, e quando lavou e tirou aquele lodo, abriu os olhos e estava vendo. Mas como Jesus curou o cego Bartimeu? O que você quer, Bartimeu? Eu quero ver. Seja feito conforme a tua fé. Instantaneamente, ele viu. Sabe o que eu estou querendo dizer para você? Eu estou querendo dizer que Jesus hoje quer ter uma relação natural, específica e pessoal com você. Não se deixe enganar pelos discursos do que você deve fazer. Você não tem que fazer ritual. Você não tem que subir não sei quantos degraus. Você não tem que carregar não sei quanto
quilômetros, um sacrifício. Você não tem que levar sal grosso para a tua casa. Ô pastor, você não tem que trazer carteira de trabalho para que eu ore em carteira de trabalho. Você não tem que trazer foto de ente querido. Você não tem que levar lenço. Nada disso. Você precisa ter fé em Jesus, amém ou não? Fé em Jesus. Não se deixe iludir pelos charlatões da fé, que sempre vão procurar te manter enclausurado, acorrentado a ritualismo. Eu hoje, de fato, digo o que nós ouvimos durante os 4 últimos anos, o que Jesus disse em João 8,32, e conhecereis e a verdade vos libertará. Sabe quem é a verdade? A verdade tem nome. João 14,6, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida, amém ou não? E nenhum outro a salvação. Hoje o Senhor quer ver a sua expressão de fé, não em tocar, não em levar um utensílio, não em levar um objeto, mas hoje o Senhor quer te fazer maior do que Tomé, porque ele disse, porque me vistes, Tomé, crestes, mas mais bem-aventurados são aqueles que não viram, e o que? Creram. Hoje nós temos o relato dessa palavra, amém ou não? E a fé vem pelo e o ouvir a palavra de Deus. Essa palavra que nos restaura, essa palavra que nos limpa, essa palavra que nos salva. Encerro lendo os 2 últimos versículos, 30 e 31. Jesus, pois, operou também em presença dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão o quê? Escritos neste livro. Estes, porém, estes que aqui estão escritos, foram escritos, para quê? Para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. A palavra para nós é suficiente, amém? Eu não preciso de milagre, eu não preciso de manifestações especiais, porque eu tenho a palavra de Deus em minhas mãos. E tudo que nós precisamos para a nossa salvação está nessa palavra. Queres fé? Não saia da comunhão. Não fuja da comunhão. Não seja Tomé. Porque quando a gente é Tomé e se afasta da comunhão, a gente perde as oportunidades de ver Jesus se manifestando em nosso meio. Leve a sua vida apoiando-se nessa palavra. Essa palavra tem que ser o nosso alicerce. Essa palavra, não palavra de homens. O dia que eu me levantar nesse púlpito apresentando palavra de homens, eu já disse a vocês, desprezem, não deem ouvidos. Mas sempre que eu me levantar e aquilo que eu pregar estiver nessa palavra, deem crédito. Porque essa é a palavra de Deus em nossas mãos. Em Hebreus 4,12, se alguém souber, recita comigo. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Aleluia! Louvado seja Deus! Essa é a palavra que nos limpa, essa é a palavra que nos salva, essa é a palavra que nos regenera, essa é a palavra de Deus ao acesso de cada um de vocês. E nessa palavra está escrito que o perfeito Filho de Deus veio em carne, nasceu em Belém, cresceu, viveu, morreu, mas ao 3º dia ressuscitou. E ele está vivo, amém ou não? Falou com ele hoje? Ele está aqui. Ele está aqui em nosso meio.
Eu concluo dizendo que uma das questões mais importantes de nossas vidas e que determina o nosso presente, o nosso passado e o nosso futuro é o fato de nos posicionarmos acerca de Cristo. Precisamos saber quem Ele é. E esse conhecimento dele, e muito mais ainda, repetir a vocês, o reconhecimento dele para conosco, é disso que depende todo o nosso destino. De nada adianta um dia nos apresentarmos diante de Deus, colocando qualquer outro alicerce que não seja a pessoa de Cristo. Porque ninguém nos salva. É só Cristo. Creia hoje em Cristo Jesus como seu Salvador e Senhor. Não saia da comunhão. Não fuja da comunhão. Vamos ficar juntos, irmãos. Juntos seremos mais fortes. E teremos um 2023 muito maior do que foi 22, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Crês tu isto? Fecha seus olhos e abaixa a tua cabeça.